Olá, estamos iniciando o nosso tutorial 4, que vai tratar da construção do motor de tração. Esse motorzinho que a gente está visualizando aqui. É um motor elétrico, que é um conjunto de engrenagens para proporcionar a redução que vai aumentar o torque oferecido por esse eixo para acionar as rodas do nosso caminhão. Hoje a gente vai tratar da construção dessa parte amarela do nosso motor e vamos ter a oportunidade de saber como é que funciona a partir da peça criada, como a gente consegue que o inventor nos proporcione o desenho técnico daquela peça que acabamos de criar. Vamos lá. Este é o nosso motorzinho. Então a gente observa que tem essa parte de plástico amarela, tem uma parte de prateada, uma parte preta e essa cintazinha que cobre aqui a parte superior. Para ficar bonitinho assim, com cores diferenciadas, no invento a gente precisa de construir essas peças separadamente e depois fazer a montagem. Inclusive o eixo aqui também é de uma cor diferente. Então agora nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como construir esta parte amarela, né? E a partir da construção da peça a gente fazer o desenho técnico no próprio invento, né? Então, como sempre, né, eu tirei as medidas aqui da nossa peça, né? Aí 19, 22. E aí eu fui tirando as peças e construí. E então, a partir do desenho técnico eu vou mostrar para vocês a construção da peça, fazendo a coisa num processo invertido, né? O invento ele é muito útil para a gente criar a partir do nosso design mesmo, né? Do nosso projeto, e vamos acomodando as dimensões para que o nosso produto dê certo, né? Mas vamos lá, vamos construir essa pecinha amarela. Então, já estamos aqui com as nossas medidas, né, necessárias para a construção da nossa peça, o ambiente do inventor aqui mostrando o nosso arquivo IDW, né, que é o desenho técnico da peça. E aí a gente vai agora para criar um novo, né? Tá aqui novo, juntinho do I ali no canto esquerdo superior. Standard PT, que é uma peça, criar. E aqui nós estamos no ambiente de interface de criação do inventor, né? Novamente, né? Toda operação em 3 dimensões requer um esboço. A gente começa iniciando um esboço 2D aqui. Escolhe um plano para trabalhar, criar a peça. Vamos escolher esse horizontal aqui. Uma olhadinha no nosso desenho técnico. E a gente observa que essa base aqui, ó, ela tem 19 por 22, né? Um retângulo aí de 19 por 22. Vamos começar por aí então. Então voltamos para cá. Nós vamos optar aqui por construir um retângulo, definindo o centro e um ponto. Então aqui, o centro a gente vai definir aqui na origem do plano, né? Então aqui a gente vai ter 19, tecla Tab, 22, Enter. Nós fazemos então o nosso retângulo. Concluímos o nosso esboço. Vamos para a extrusão. A gente vai verificar que a extrusão é de 37 milímetros. Conferindo aqui, 19, 22, 37 é a extrusão para formar essa parte retangular aqui, esse paralelepípedo. Então vamos lá. 37, né? 37, Enter, está feito o nosso retângulo, ok? Então vamos seguir com nossa peça. Vamos fazer esses 4 furos aqui, nessa face maior do nosso retângulo. A gente vai observar que ele dista aqui do topo 3,8 e da lateral 2 milímetros. Então vamos fazer o primeiro furo nessa situação aí, 3,8 e 2 milímetros. Então, vamos pedir para desenhar um esboço nessa superfície aqui. Novo esboço, né?
Então aqui do topo, né? Ele tem 3,8. Então vamos desenhar uma linha, né? Desenhar uma linha daqui. Vamos optar por um retângulo, 2 pontos aqui, ó, que vai facilitar a nossa vida. Retângulo, 2 pontos. O primeiro ponto aqui na origem, 3,2 aqui na lateral, né? Tab, 3,8 no topo. E aí a gente definiu aqui o ponto que vai ser o centro do nosso círculo. Então aqui o ponto que vai ser o círculo, cujo raio é de 1,5, ok? 3,8, 2, raio de 1,5. Então vamos desenhar aqui o raio de 1,5. E aí dessa forma a gente dimensionou o nosso círculo, que vai servir através de uma extrusão para proporcionar o nosso furo, né? Esse aqui mais aqui, recortando passante para atravessar toda a peça. Ok. Então fizemos o nosso primeiro furo, tá certo? Só dando uma relembrada aqui, tá certo? Se eu apertar a bolinha do mouse, que é aquele discozinho que a gente empurra para cima, para trás e para frente, se eu apertar essa bolinha e movimentar com o mouse, eu faço a translação, ok? Se antes de apertar a bolinha eu pressionar a tecla Shift e apertar a bolinha, né? Aí eu vou ter todo esse movimento aqui de translação e rotação ao mesmo tempo, mudando a minha perspectiva. Aqui acima, ó, se eu quiser colocar na face mesmo direita, então eu tenho essa outra opção de trabalhar aqui também, tá certo? Vamos lá então. Então a gente viu que esse furo ele se distribui, né, numa matriz quadrada aqui distante, né? Ok? Então vamos lá, vamos tentar usar aquele comando ali. Então, a partir desse furo, eu vou querer uma matriz retangular, padrão retangular. A operação que eu quero fazer essa multiplicação é essa última extrusão aqui, que é o nosso furo, ok? Eu vou fazê-la em 2 direções. A primeira direção aqui, eu vou escolher esse comprimento mais longo. Veja que ele está me dando uma distância aqui de 10 milímetros, tá certo? Vamos observar qual a distância que eu tenho que colocar ali. Então observe, no caminho mais longo é de 37, menos 3,8, 2 vezes 3,8 dá 7,6, né? 7,6. Então o espaçamento vai ser 37 menos 7,6, ok? Então a gente já pode colocar aqui direto, ó. 37 menos 7,6. Ok? Agora a gente está no outra tela. Então ele já posicionou aqui perfeitamente simétrico, né, na direção 1, ok? Eu apertei o Enter, não deveria ter apertado. Vamos voltar aqui. Então vamos fazer novamente a nossa extrusão, recortando. Previstos acontecem, né? Passante, ok. Vamos refazer agora a nossa matriz. Então a operação vai ser a extrusão na direção 1, né? Que vai ser o comprimento mais longo. A distância é 37 menos 7,6, ok? Na direção 2, agora sim, sem dar o Enter, né? Senão eu ia finalizar o comando. Direção 2 vai ser essa direção aqui. E aí a gente tem que voltar no nosso desenho. Nós temos na direção 2, que é essa daqui, né? Daqui para cá. Nós temos 22 menos 4, né? 2 de cada lado, ok? 22 menos 4 dá 18, né?
A gente pode, se tiver com preguiça de fazer a conta aqui, 22 menos 4, ok? Estamos aqui na peça 3, veja que ele rebateu também para o outro lado, completou a matriz, né? Já apertei a tecla Enter e concluí o comando. Então nós estamos aqui com um retângulo e com os 4 furos nessa lateral mais larga, né? Ok? Esses 4 furos aqui. Vamos fazer esse pequeno ilhóis aqui, né? Esse mancalzinho aqui do lado de fora. Então a gente vai observar o seguinte, ó, ele tem 5 aqui de comprimento e 3 de largura, né? E ele está bem centradozinho aqui nessa face, ok? Então vamos lá, peça 3, vamos trabalhar nessa face aqui, pedir um esboço. Ele tem, vamos pedir um retângulo definido por o centro e um ponto. O centro na origem, ele tem 3 de largura, tab 5 de comprimento, ok? Concluir o nosso esboço, vamos ver quanto é que ele sai aqui. Ele sai 5 milímetros também, tá certo? E tem um furo de diâmetro 3. Então vamos lá, voltar aqui para a nossa peça. Então a extrusão vai ser de 5, né? 5, ok. E aqui nessa superfície aqui, vamos pedir um novo esboço. Ele vai ter, ó, bolinha do mouse para lá, apertando na bolinha para cá, né? Nós vamos projetar essa superfície aqui e vamos, para definir o ponto central, vamos traçar uma linha diagonal aqui, ó, daqui para cá. Bolinha verde sempre garantindo o enquadramento do ponto, né? Nessa linha aqui, ó, a gente definiu um ponto médio, que é exatamente o ponto central do quadrado. Então aqui nós vamos ter um círculo de 3 milímetros, tá certo? 3, Enter, ok. Concluir esboço, extrusão, exatamente do centro, né? Do círculo, recortando, passante, ok. Para concluir, a gente vai dar um arredondamento aqui nesse canto. Só clicar na aresta, ele permite arredondar ou chanfrar. Escolhemos arredondar 2 milímetros, estendemos para outra aresta, ok. E já terminamos o nosso ilhóizinho aí, tá certo? Devagarinho a gente vai construindo a nossa peça. Ele tem o furo central aqui para o eixo, né? Com diâmetro de 5, distanciado de 11 da base que contém o ilhóis. Então vamos lá, diâmetro de 5, 11, né? Então vamos para a nossa peça, vamos trabalhar nessa superfície aqui, pedimos um esboço, né? Vamos traçar uma linha para cá, né? Bolinha verde de 11, ok? Para que o círculo seja central, desenhamos uma reta perpendicular aqui, né? De 22, né? Que foi a nossa largura, ok? E aí o ponto central dessa reta aqui, né? Vai ser o nosso círculo, ok? Então, ó, bolinha verde definindo o ponto médio da reta, ele tem um diâmetro de 5. Então, concluir, e agora a extrusão desse círculo aqui para a passagem do eixo, passante, ok, certo? Tecla Shift, bolinha do mouse. Então, vamos adiantar aqui esse raio 2 aqui, né, em todos os cantos para ficar redondinho. Vamos fazer isso aqui logo. Então, aqui arredondar 2, 2, 2. Bolinha
bolinha do mouse, tecla shift, bolinha do mouse, estendendo todos os arredondamentos aí de 2 milímetros para cada aresta, ok? Então aqui está sendo construído o nosso motorzinho, a parte amarela. Vamos trabalhar nessa face agora para construirmos essa parte aqui que sai do retângulo, né? Então aqui a gente vai observar que a gente tem aqui, ó, esse raio aqui é de 10,4, mas aqui nós temos um retângulo de 15 e 14,4 centrado aqui, não é isso? 15 e 14,4. Então vamos lá, nossa peça 3. Vamos pedir um esboço nessa superfície. Então aqui a gente tem 15 no comprimento menor, né? No lado de 19 e 14,4 no lado de 22. Então a gente vai pedir um retângulo com o centro, né? Aqui nós temos 15 e no outro lado 14,4. Então definimos o nosso retângulo, não é isso? Definimos o nosso retângulo. E agora tem esse raio de 10,4 aqui para fechar esse lado aqui, que é esse lado curvo, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar então com o comando arco 3 pontos, que já está aqui à nossa disposição. Nós vamos pegar o primeiro ponto aqui no vértice do quadrado, o segundo ponto no outro vértice, e aqui a gente vai definir o nosso raio, tá? Quanto é mesmo? 10,4. Então vamos definir o nosso raio para cá. 10,4, Enter. E aí a gente já definiu a nossa curva aí, né? Se eu quiser repetir esse mesmo comando aqui, eu repito. Vamos repetir, né? Eu poderia espelhar, tá? Então aqui o primeiro ponto, aqui o segundo, para cá o raio de 10,4. Enter. Já posso fazer a minha extrusão de quanto? De 11, tá certo? De 11 aqui. Ok. Peça 3. Vamos dar um zoom aqui. Extrusão dessa superfície mais essa outra aqui. De 11. Enter. E aí a gente conclui, né, quase que por completo a nossa pecinha amarela. Tem agora apenas essa abazinha aqui, né? Essa alça, pequena alça aqui, ó, que está mostrada no detalhe aqui, né? Ela dista 3,75 do topo dessa parte saliente, né? Então vamos primeiro desenhar aqui. Ela está exatamente centrada aqui nessa face, né? Que não é curva, ok? Está centrada aqui com comprimento de 4 e espessura de meio. Então vamos lá, ó. Peça 3 é nessa face aqui que ela está. Vamos desenhar aqui, né, o nosso esboço. Lembrando aqui, 3,75 é a diferença do topo. Então nós vamos descer aqui uma linha daqui 3,75, Enter. Vamos para achar o centro, vamos 14,4, né, que foi a medida que a gente desenhou, com 90 graus. Então aqui a gente vai escolher o retângulo com o ponto central também. No ponto médio da linha ele vai ter 4 para cá, não é isso? Tab 0,5 para cá. Vamos conferir aqui. 4 de comprimento e 0,5 é a espessura dessa parte que sai aqui, a distância de 1,25. Então, aqui nós vamos extrudar esse retângulo, concluir o nosso esboço.
fazer a extrusão aqui dessa superfície aqui 1,75, não é isso? Vamos conferir. 1,25. 1,25, tá? Então aqui 1,25 Enter, ok? Então a aba vai se prolongar aqui para baixo. Vamos voltar aqui ao desenho. Ela vai se prolongar um comprimento de 2 e uma espessura de meio para baixo do 1,25 aqui. Então nós vamos fazer aqui, ó. Vamos pedir nessa superfície aqui um esboço, certo? Agora nós vamos mudar para um retângulo com 2 pontos. O primeiro ponto aqui no final dessa linha, ele vai ter 4 de comprimento e 2 de largura aqui, ok? Podemos concluir o nosso esboço e agora nós vamos ter uma exclusão. Não vai ser nessa direção, vai ser no sentido contrário. Não vai ser retirando, vai ser adicionando material. E a espessura é de apenas meio milímetro. Ok? Então está construída a nossa abinha aí, tá certo? Para finalizar a peça, precisamos colocar uma outra abinha desse lado, não é isso? Então, vamos ver se os planos originais aqui já nos contemplam, né? Exatamente esse plano aqui, ó, vai permitir o espelhamento. Então, espelhar, né? Essas duas últimas extrusões ali, ó, extrusão 7 e extrusão 8, o plano de espelhamento vai ser exatamente esse primeiro plano aqui. Se a gente observar, ele já está contemplando ali do outro lado, ó. Ok, e a gente espelhou a nossa abinha, tá certo? Então, concluído, né? Vamos ver se faltou alguma coisa. Só esse arredondamentozinho aqui. Vamos fazê-lo aqui só para 2, aqui também, aqui e aqui. Ok. Então nossa peça foi concluída, ok? Vamos salvá-la. Então vai ser o que? Motor de tração. Motor de tração, né? A parte amarela, né? Amarela, salvar. Para que ela fique realmente amarela, né? A gente vai modificar esse padrão aqui, que dá a textura da superfície, e vai pedir para ela ficar amarelinha, parecido com o motorzinho que eu apresentei no começo, tá certo? Então, ó, chegamos na nossa peça, tá certo? Agora nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos, a partir da peça, criar o nosso desenho técnico, ok? Vamos ver como é que a gente faz isso. Peça salva, tudo nos conformes. Nós vamos então criar um novo, juntinho do i lá em cima. Em vez de standard IPT, que é peça, nós viemos para o padrão IDW, que é exatamente o desenho mecânico. Criar. Ele já nos apresenta a prancha, né? A prancha aí, a folha da prancheta, tá certo? O primeiro passo aqui nesse caso é a gente inserir as vistas. Então, inserindo as vistas, a gente vem aqui, ó, nesse comando base. Aí ele já está mostrando aqui como a vista frontal, essa vista aqui, tá certo? A gente pode optar por trocar essa vista frontal para que ela mostre mais detalhes, ok? Antes disso, vamos mexer um pouquinho aqui na escala, porque eu estou achando essa escala um pouco pequena, tá? Vou colocar 2:1. Aqui vamos colocar essa vista. Vamos ver se a gente muda aqui essa vista.
colocar a vista frontal como essa aqui, a vista lateral direita como essa, superior, inferior, lateral esquerda e a perspectiva, tá certo? Vamos aceitar isso aí, ok. Podemos movimentar um pouco aqui para melhorar a disposição das imagens na prancha, né? Okay. Aqui a gente observa que tanto essa vista como essa estão representando quase que a mesma coisa, né? Ok? Talvez possamos descartar. Não, vamos trabalhar com as duas. Porém, essa aqui e essa estão apresentando a mesma coisa, né? Então vamos descartar a vista superior. Excluir. Ok. Mover um pouco essa aqui para baixo. Correto? Então vamos lá. Vejam que ele já colocou as vistas aí, né? E agora a gente vai precisar de colocar as informações, que são as cotas, não é isso? Então, por exemplo, vamos aqui nesse menu anotar, comando cota, tá certo? Primeiro, vamos começar aqui com essa marcação de furos e eixos, tá certo? Então aqui a gente tem um furo, aqui outro, é só ir clicando no contorno que ele vai marcar o furo, tá certo? Essas linhas de eixo também, né? Indicando que são furos que a gente está lidando aqui, ó, entre esse e esse, entre essa e essa, entre essa e essa, ok? Aqui também temos um furo passante, né? Perfeito? Então vamos colocar as cotas agora. Cota. Então a gente vê aqui que o diâmetro desse furo é de 5 milímetros, né? Você pode mudar aqui a precisão para ficar sem casas decimais, diâmetro de 5, ok? Já desse raiozinho aqui, mexendo a bolinha para frente e para trás, nós temos um raio de 0,75, né? Mas isso aqui eu vou mudar aqui o texto, né? Com a tecla voltando para a esquerda, você chega antes desses espaçozinhos aí. Então você pode digitar aqui, ó, são 4 furos, 4 vezes o raio de 0,75, ok? Todos os arredondamentos são de 2, né? A gente pode botar aqui também raio 2, tá? Mudando aqui a precisão para ficar só em milímetro mesmo, sem decimal, ok? A cota dessa aresta para essa, nós vimos 37, né? 37, mudando a precisão aqui, ok. Daqui para cá 11, ok, certo? Bem, pessoal, passou um carro de um político aqui que fez uma zoada absurda, eu tive que parar. E aí eu notei que o vídeo está ficando muito longo, tá? Então vocês podem aproveitar para fazer exercício. Eu vou deixar aqui no meio do caminho. Vocês podem usar os dados que eu já apresentei nesse vídeo para colocar as cotas quando vocês estiverem se exercitando aí, tá certo? Quero mostrar apenas um detalhe mais importante, que seria, a gente não está visualizando bem aqui essa nossa abinha, né? Está quase imperceptível. A gente pode aqui, ó, no comando inserir vistas, vir aqui na vista de detalhe, clica em cima da abinha aqui, ó, amplia, né, apertando o botão esquerdo do mouse, amplia o nosso detalhe, e aí
você mostra esse detalhe aqui do lado, numa escala maior, onde você vai poder voltar aqui a anotar e fazer botar as suas cotas aqui de uma forma mais visível, tá certo? Ok? Então, é interessante que vocês exercitem para aprender, né, os conceitos, o que a gente está vendo aqui, ok? Vem mais por aí, na próximo vídeo a gente vai construir aquelas outras pecinhas desse motor e fazer a sua montagem, ok? Grande abraço. Tem mais por aí.